Muito se fala em um novo normal. Normal para nós é acolher as pessoas. É continuar próximo mesmo quando precisamos estar longe. Para uma universidade, colocar em prática o conhecimento é normal. É assim que mostramos a força do conhecimento. Não sabemos como vai ser o futuro, mas vamos construir o presente com a certeza de continuar sempre juntos da comunidade. UPF. Conhecimento é a nossa natureza. Boa tarde. Sejam bem-vindos, então, à sessão de comentada da Jornada de Matemática. Antes de começarmos com o debate e apresentar os debatedores, eu gostaria que você, no chat, se identificasse, colocasse alguma mensagem, da onde você é, para a gente começar a se conhecer um pouquinho mais nesta sessão. Bom, o filme que você já possivelmente assistiu, que é O Substituto, é uma crônica de 3 semanas as vidas de professores do ensino médio, administradores e estudantes, através dos olhos de um professor substituto, chamado Henry. Henry usa métodos de ensino de conhecimentos vitais para seus alunos temporários. Então, nessa sessão, vamos começar agora, essa mesa redonda, sobre o filme que já assistimos, será composta pelos seguintes debatedores da Universidade, professores da Universidade de Passo Fundo. O professor Dr. Gerson Luiz Trombetta, da Filosofia, o professor Dr. Francisco Carlos dos Santos Filhos, da Psicologia, e o professor mestre Fábio Luiz Hockenbach, da Faculdade de Artes e Comunicação. Então, começamos agora, então vou deixar para os debatedores, e qualquer comentário, qualquer pergunta pode ser colocada no chat, que nós vamos estar fazendo isso e aparecendo esses comentários. Bom trabalho a todos, uma boa jornada a todos. Obrigado, Neuza. Boa tarde a todos. Estou tomando a palavra aqui antes de todos, porque foi o ato combinado, tá? Eu, o professor Gerson e o professor Francisco, a gente já fez alguns trabalhos semelhantes, uma série de eventos chamado Três Olhares Sobre, onde a gente divide os olhares em cima de uma mesma obra, a partir da filosofia, da psicanálise e do audiovisual. Eu vou começar apresentando o filme, trazendo algumas considerações a respeito do discurso do filme, do audiovisual, do que ele está querendo nos passar a partir da interpretação do audiovisual, e depois eu sentar aqui quietinho ouvindo o professor Gerson, o professor Francisco, que eu sempre estou curioso para saber o que eles têm a dizer sobre os temas que a gente vai tratar. Eu vou pedir para a Verônica começar para a minha apresentação, que eu fiz uma apresentação para a gente mostrar visualmente aquilo que o filme trabalha. Quando a gente trabalha com análise fílmica, e eu fiz crítica até 2010, e a partir de 2010 eu comecei a dar aula, eu comecei a trabalhar basicamente com análise fílmica, não é atribuir juízo de valor, mas é tentar entender como que a linguagem do filme diz para a gente algumas coisas a respeito do discurso e dos temas que estão sendo abordados. E eu gosto muito de trabalhar com imagens, mais com vídeo, mas o vídeo eu vou tentar evitar hoje, e trabalhar com imagens a respeito de alguns temas que a gente percebe que estão sendo trabalhados no filme do Tony Kaye. O Tony Kaye, que é o diretor do Substituto, ele tem um filme que é muito famoso, que talvez muitos de vocês já tenham visto, que é Outra História Americana, que é um filme que debate o extremismo na América, que debate o neonazismo, e é um diretor que ele está focado tematicamente em falar sobre abordagens de temas sociais. Ele tem um documentário falando sobre causas ambientais, sobre o aborto, ele tem um filme que nem chegou a ser lançado no Brasil que fala sobre causas ambientais. Então, ele é um cara que ele está sempre trazendo tematicamente alguns temas, sem a preocupação necessariamente de criar uma narrativa que esconda as mazelas que ele quer atribuir. Então, principalmente o que ele vai fazer é expor certas mazelas. E a gente vê no Substituto, basicamente, que o filme vai um pouco na contramão de alguns outros filmes que o cinema americano já havia feito, de começar a trabalhar a questão educacional, expondo escolas desprovidas de recursos em bairros pobres. Aqui a gente tem um ambiente diferente, uma escola com recursos, e a gente tem, na verdade, um posicionamento de trabalhar muito forte a questão do professor e da inspiração e da motivação num cenário onde o ensino muitas vezes é desvalorizado.
E até por isso que o filme ele também vai trabalhar, desde o início, uma coisa que é essencial no cinema, que é a identificação. Né? Então a gente já vai começar o filme com aquela visão dos casos reais que vão trazer para a ficção. A gente tem um personagem que começa a narrar sua história, e ele é entremeado pelas ideias e pelos depoimentos de professores. E o lado curioso é que a maior parte desses professores, eles assumem a sua profissão como um acidente de percurso. Né? Esse é o primeiro ponto que a gente vai começar a perceber no filme. Né? São professores que acabaram se tornando professores por acidente, e isso aí acaba se refletindo também mais adiante na trajetória deles. Inclusive, uma parte bem interessante, e a gente tem várias imagens gráficas, animações que vão fazer também comentários a respeito da trama, quando uma professora fala que acabou se tornando professora por acidente porque ela achou que ia fazer isso por um ano, e enquanto ela fala isso, a gente tem uma animação que transforma as grades de uma prisão numa ampulheta, que é basicamente essa prisão do tempo que ela acaba se submetendo, e ela até hoje, até o momento do filme, ela continuava dando aula. Né? A identificação é importante porque a gente precisa ter um personagem ali. O que o Tony Kaye, ele poderia fazer um documentário a respeito disso, mas ele cria uma narrativa onde a gente tem que ter uma empatia por um personagem. O personagem é esse personagem do Adrien Brody, que é um autor oscarizado. O pai do Adrien Brody, inclusive, ele foi professor de escola pública, então é até uma intervenção meio pessoal dele no momento que ele faz o filme. E a gente vai ter visualmente coisas no filme, pessoal, que vão ajudar a gente a entender qual é o discurso do Tony, tá, do diretor. A primeira é o aspecto da diminuição. Quando ele trabalha questões envolvendo escolha de lentes e a maneira como o personagem se posiciona no ambiente onde se passa a história, a gente vai ter normalmente personagens que vão estar sendo oprimidos por um ambiente que parece que engole eles, onde eles ficam sempre muito pequenos. Então, desde a chegada do professor ou a presença de outros professores em meio aos alunos, a gente sempre tem uma diminuição do professor em frente, não só à instituição, à estrutura que proporciona a educação, como também em relação aos alunos. Isso é uma constante ao longo do filme. Então, a gente é afetado por isso, à medida que a gente vai vendo o filme, a gente é afetado por essas escolhas que colocam o professor sempre diminuto no canto da tela, reduzido, o ambiente oprimindo ele, ampliando tudo que vai oprimir ele, inclusive em espaços pessoais, né? A gente também vai ter uma viagem ali com outros personagens secundários, e a gente vai perceber que o espaço pessoal de vida desses professores é um espaço que ele é contaminado por aquilo que eles trazem do próprio trabalho. Né? Notadamente, um dos professores ali que é mostrado ao sair da sala de aula, sempre suando, em ambientes fechados, um sentimento de opressão, de abandono. Quando ele chega em casa, a gente tem esse teto baixo, essa ausência de luz, esse desconforto dele, que é algo que ele traz do trabalho e que parece que contamina toda a vida pessoal dele. E o que eu acho muito interessante é essa personagem, que é a diretora da escola. A gente tem uma escola que tem muito vermelho, a gente tem armários vermelhos, paredes vermelhas. Nesse momento do filme em que a personagem está especificamente sofrendo, né, a questão do marido, questões de casa, questões de trabalho, pressão que vem de cima, a gente percebe que esse vermelho que ela tem na escola também é um vermelho que ela inunda na casa dela, e ao mesmo tempo que a gente tem uma câmera que vai fazer com que a gente também tenha dentro da própria casa dela um ambiente de opressão. Então a gente tem um monte de construções ali, usando cenários, usando câmeras, que dizem que tudo aquilo que oprime esses professores no ambiente de trabalho acabam chegando até a casa deles, né? Isso aqui é muito, muito fácil de perceber, encarceramento, né? Esse professor mesmo que eu falei que é o mais afetado por tudo que acontece ali. A gente tem cenas onde a gente vai ter esse encarceramento, não só desse professor, mas também uma maneira como a gente vai ver uma personagem-chave do filme, que é essa menina, que ela sofre bullying, que ela tem distanciamento dentro de casa também, ela é incompreendida. Ela é vista em vários momentos do filme encarcerada, ela é vista em vários momentos do filme através de pequenas frestas, como se ela sempre estivesse se escondendo, como se o ambiente ao redor dela oprimisse ela e ela só conseguisse visualizar o mundo a partir de uma visão que seja só dela, onde ela precisa estar escondida, ela precisa ser diminuída, né? E o professor, aquele que eu comentei, esse aqui é muito interessante, porque, de novo, são escolhas do diretor quando ele faz um filme. Isso aqui é muito óbvio, a gente olha para essa cena, a gente percebe o encarceramento desse professor, mas o mais curioso é quando a gente vê o nosso protagonista chegando para conversar com ele, porque aí a gente tem escolhas criativas que vão contar alguma coisa para a gente. Quando a gente enxerga esse professor, a gente consegue enxergar claramente as grades, mas quando a gente vê o personagem do Adrien Brody, a gente vê que é um desfoque nessa grade, já claramente indicando que um deles sente mais essa prisão, um deles sente mais essa dificuldade de viver naquele ambiente.
essas escolhas aí são muito importantes no filme, porque isso aí vai comentando alguma coisa com a gente, às vezes até de uma maneira inconsciente, a respeito do que está acontecendo ali. A menina, essa que eu comentei também, não à toa, todas as peças artísticas dela são trabalhadas sem cor, né? E não só são trabalhadas sem cor, como as fotos dela, os ambientes dela mostram uma escola vazia. Também uma ausência de identificação, não só no ambiente físico, mas também de presença humana na maneira como ela enxerga a escola. Todas as imagens dela do ambiente escolar ali são ambientes vazios, e quando ela consegue tirar fotos e usar fotos de pessoas, dos colegas dela, são sempre fotos que no momento chave do filme, não vou falar qual é, acabam tendo um olhar de zoação, né, de gozação, amplificando o bullying em cima dela, né. Então, o aspecto artístico também aqui vai focar em cima dessa menina. Eu acho muito interessante essa cena, porque a gente fala um pouco também de zona de conforto ou de desistência diante de um cenário de dificuldade. Eu acho interessante que é um professor que faleceu, ele pergunta quem é esse professor, e aí a gente tem as duas frases que eu acho interessantes. Primeiro, escolheu uma profissão que não o escolheu. E a segunda frase, quando ela fala que ele era um cara que errou muito, e o erro dele foi tentar colocar Faulkner e Steinbeck no ensino. William Faulkner e John Steinbeck são grandes autores da literatura americana, e isso aí aponta para uma certa desistência de tentar ir além, de tentar trazer alguma coisa que seja um pouco mais produtiva e ligar o piloto automático. São coisas que o filme vai trabalhar também, quando ele fala desses professores. A gente tem a questão de ajuda, né, e esse personagem ele vai ter duas tramas paralelas, uma trama envolvendo o pai, que é idoso, e uma trama envolvendo uma menina de rua, uma prostituta que ele ajuda, que é uma pessoa, que é uma criança. Então a gente tem os dois extremos da vida, um pai que olha para trás arrependido e uma menina que tem toda a vida pela frente, né. E a gente tem muita questão da câmera lidando com a maneira como os personagens conseguem se ajudar, né. Quando ele encontra essa menina e vai oferecer ajuda para ela, a gente tem claramente aí um trabalho de cenário que vai isolar os dois em ambientes separados, ela naquele ambiente vermelho, aquele church ali em cima, para mim não é por acaso. Eu sou desconfiado em relação a esse tipo de coisa quando a gente trabalha com filme, né. Tudo num filme, a locação, onde fica a câmera, o que eu vou mostrar, tudo é planejado, então nada é assim tão acidental, ainda mais uma cena com esse contexto, a parede vermelha, igreja escrito em cima, e quem se move em direção à menina é ele, né, é ele que acaba indo, ele que vai ajudando, e a partir daí a gente vai ter uma aproximação dos dois, da mesma forma como a gente tem aproximações quando há um interesse do professor em se aproximar do aluno, né, as câmeras aproximam e as câmeras mostram os personagens unidos, mas isso não é uma constante no filme. Eu vou mostrar daqui a pouco, para encerrar, como o filme vai trabalhar o distanciamento, né. E, inclusive, eu entendi o distanciamento, o detachment do título original como distanciamento. O professor Francisco tem uma explicação ainda melhor, ele vai passar depois para vocês, que eu acho que tem mais relação ainda com o assunto do filme. Também é interessante como certas ações são replicadas no ambiente de ensino, né? As mesmas ações que a gente vê como barbárie partindo de alunos e de pais de alunos com professores, né? Essa cena aqui é uma cena emblemática. Curiosamente, em um outro contexto, de uma outra maneira, é replicada pelo próprio autor, pelo próprio protagonista, em um outro contexto também, o que faz a gente pensar até que ponto as ações que a gente executa com os outros são ou não mais ou menos problemáticas ou culposas do que aquelas que a gente executa de acordo com os nossos interesses, né? Então, o ambiente, como o ambiente vai oprimir e vai fazer com que a gente estabeleça essas relações. As duas subtramas, que nem eu comentei com vocês, né, a questão do futuro, tá? O que trabalhar, o que fazer pelo futuro, e como lidar com o passado quando você não pode mais mudar o que já foi feito. Então tem toda uma questão de herança aí, eu vou construir uma herança para que eu chegue lá na frente, eu olhe para trás e eu não consiga mais resolver isso aí, né? São as subtramas, e a subtrama é muito importante no filme, porque ela vai trazer um aprofundamento àquela trama principal. Todo bom filme vai ter, com a trama principal, subtramas que vão agregar alguma coisa. Se a subtrama não agrega, ela está sobrando no roteiro e a gente diz que ela é dispensável. Não é o caso aqui, porque está tudo envolvendo esse personagem, né, nas desventuras dele. Tanto é que no final, apesar de ser um tema difícil, apesar de ser um filme que traz um quadro difícil a respeito da presença do professor, do ambiente, etc e tal, é um filme que tenta nos trazer um pouco de esperança, porque se o futuro, se o passado, né, se o pai dele é algo que não pode ser resolvido, o filme ainda tenta trazer um pouco de esperança em relação ao futuro que está vindo, né? O Tony Kaye abre essa retaguarda para a gente, que a gente possa ter um pouquinho de alento em relação ao que está por vir. E isso aqui que eu acho mais interessante, né? Eu gosto muito de pensar como é que a gente está enxergando o filme, porque o nosso narrador não é
a voz. A gente tem um narrador aí, que é o personagem principal, que é o protagonista, mas o que ajuda a narrar um filme não é necessariamente o que a gente ouve, mas o que a gente vê, né? Um filme não é o que está sendo contado, mas é como está sendo contado. Então a gente tem a questão do enquadramento, do união e distanciamento. Normalmente a gente não vai enxergar esses professores junto com a turma de uma maneira harmônica, né? Quando a gente enxerga lá no início, é de uma maneira opressora, a gente enxerga esse professor no meio desse monte de alunos e a impressão que a gente tem é que ele está sendo vigiado, que ele está sendo prestes a ser esmagado por eles, né? Então isso é uma coisa que no início é muito trabalhado, e a partir dali a gente vai ter muito poucos momentos em que a gente vai ter essa divisão de personagens. A gente quase sempre vai ter um close do professor para um aluno, depois do professor para um aluno, e o professor isolado no quadro, o aluno isolado no quadro, como se houvesse realmente uma distância entre eles, uma dificuldade de estabelecer um diálogo, por mais que esse professor faça esses esforços. Isso vai sendo trabalhado continuamente ao longo do filme inteiro, né? Até que acontece uma coisa muito legal depois, que acontece uma tragédia no filme. Inclusive a despedida dele também está nesse sentido de ele se despedir da turma e a gente enxergar aquela turma de longe, mas a gente não conseguir enxergar os dois juntos, nunca, né? E quando a câmera escolhe não mostrar o professor com os alunos juntos, isso é uma opção estética do diretor que está querendo dizer alguma coisa para a gente. Já lá no final, ele faz um movimento muito legal que o professor olha para eles e pergunta: vocês também sentem um peso nos ombros quando vocês caminham nesses corredores? E aí há um momento muito legal, porque a câmera vai se afastar, e no momento que a câmera vai se afastando, ela vai conseguir colocar no mesmo quadro esse professor e esses alunos, até que eles vão fazer um gesto em uníssono, não, que é um gesto que vai estabelecer finalmente que eles conseguem estabelecer uma união, mesmo que essa união desse professor com os alunos ela aconteça no momento que é um momento de tragédia e num ambiente em que ele sabe que há dificuldades, ele sabe que há problemas. Mas eu acho muito legal que o Tony Kaye, apesar de apontar esses problemas no filme para o cenário da educação, tanto com a questão da história da menina, que a gente tem aquele sopro de esperança, como nesse movimento final, ele ainda lança um alento para a gente, de que é possível a gente alcançar esses alunos, é possível a gente conseguir estabelecer um diálogo, um cenário que seja mais produtivo. Isso tudo ele conta a partir do audiovisual, sem deixar de fazer aquela crítica no final, quando ele fala um trecho do livro ali, ele usa especificamente a palavra naufrágio. A gente tem essa cena que é emblemática, do professor com o livro nas mãos e a sala destruída em frente dele. Então, todas as obras do Tony Kaye têm esse viés de serem obras críticas, de serem obras, em termos visuais, audiovisuais, serem ousadas, porque elas conseguem contar muito a partir das escolhas, mas aqui o que é muito legal é que a gente consegue, apesar do cenário apresentado, notar que o Tony Kaye, ele quer deixar um alento de esperança para a gente, basta que a gente consiga perceber como é que ele está dizendo isso. Isso aqui são provocações que eu quero trazer, tá, a partir do audiovisual, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, de analisar como o filme conta a sua linguagem e como essa linguagem nos ajuda a entender o discurso. Para jogar a bola para esses dois convidados aqui também, porque eu tô louco para ver o que eles têm a dizer sobre esse cenário. Eu acho um baita filme. Eu ainda acho que A Outra História Americana é um filme melhor, mas eu acho que o Detachment, e a gente comentava antes de entrar aqui, o infeliz título nacional, né? Não gosto do título, ele confunde com outros filmes que são muito inferiores, mas o Detachment, para mim, é um grande filme e foi uma bela escolha pela jornada. Obrigado pela oportunidade. Francisco, posso seguir o baile? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Gerson, para os que não me conhecem, e falo na sequência aqui do professor Fábio. E nós aqui, eu, Francisco e Fábio, já temos uma história mais ou menos delineada de debate sobre filmes, e para a gente sempre é um prazer, né, colegas, socializar as reflexões que a gente faz a partir das nossas áreas, a partir das nossas formações específicas, e colocadas todas à mesa para uma troca onde o cinema está no centro, assim. Então, em primeiro lugar, eu acho que nós gostaríamos, né, colegas, de agradecer ao Grupo da Matemática que nos convidou, nos deu esse voto de confiança. Quando o professor Luiz Henrique me convidou para organizar essa tarde, eu
condicionei a minha a estadia aqui no evento se a turma toda viesse junto, porque sempre o cinema permite essa diversidade de olhares, e espero que hoje a gente consiga, ao menos, manter esse nível, né, que a gente já conseguiu nas outras vezes. Então, antes de começar, um agradecimento à comissão organizadora, aqui representada pela professora Neuza, mas vai aí um agradecimento ao Luiz Henrique, à Verônica, que está aqui na técnica, a Morgana, que eu não vi aqui à tarde, mas fez toda a organização anterior. Então, obrigado por todo esse apoio aí e pela confiança em nos convidar. Eu preciso... sempre que ouço o Fábio falar, eu fico me perguntando como é que ele viu tanta coisa, assim, na estrutura de exposição do filme, e eu não consigo enxergar isso. Então, o Fábio sempre facilita um monte, assim, falar depois das suas intervenções, porque você já deixa a bola arrumada, assim, para a gente... você é o rei das assistências, né? Se fosse futebol, você ganharia todos os prêmios por assistência. Sem contar que o mérito da tua reflexão é também entrar no conteúdo, porque a imagem não é dissociada do conteúdo do que está sendo exposto e das questões que estão sendo levantadas aí pelo filme. Então, obrigado, tá? Para mim é uma honra. Eu também, assim como você, estou muito curioso para ouvir o Francisco depois, apesar de já ter visto uma vez, já tivemos uma conversa sobre esse filme numa outra oportunidade, mas... eu até pedi para falar por segundo, Fábio, porque talvez a gente consiga organizar um acorde aqui, né? Homenageando o violão que está lá atrás do Francisco. A gente consiga organizar um acorde, assim, do mais geral do cinema. Eu vou fazer uma conversa mais geral aqui sobre a figura do professor, e eu tenho certeza que depois o Francisco vai abordar os aspectos psicológicos e psicanalíticos do professor, do Barthes, e aí a gente fecha um acorde, assim, do mais geral até o mais particular. Tá bem, então, nós combinamos fazer uma fala aí breve, o Fábio já foi bem Caxias, assim, no nosso combinado, eu espero também respeitar isso, e depois a gente vai ter um espaço para uma conversa informal com os participantes, e vamos seguir esse papo até 15h30, né? Então, contamos com já tem gente escrevendo no chat, depois a gente comenta, enfim, é uma tarde para ser construída também juntos, assim, com os olhares que cada um foi lançando na direção do filme. Para começar, eu só queria repetir uma frase que o Fábio já falou. Há uma dificuldade, assim, clássica do cinema em retratar a figura do professor sem cair em algum tipo de romantismo, como se o professor fosse um herói destemido que numa tacada, num gesto, numa ação, e em pouco tempo pudesse trazer a redenção para um ambiente, a redenção para uma vida. A nossa vida de professor é muito menos emocionante. A nossa vida de professor é muito mais chata, os desafios são muito mais cotidianos, o tempo é muito mais alongado, e as nossas redenções não são assim tão grandiosas, né? Então, só que isso não dá filme, assim, seria um realismo muito pouco chamativo. Dos filmes que estão, assim, no mercado, talvez a escolha do Substituto tenha sido muito feliz, pois ela consegue, ao menos, trazer à tona também o professor como um humano, como alguém que tem lá as suas dificuldades, as suas memórias pesadas, as suas inquietações, os seus egoísmos, as suas friezas, enfim, tudo aquilo que constitui alguém como ser humano em qualquer campo profissional. Então, talvez esse filme consiga trazer mais à tona isso. Por isso que, talvez, no início, a figura do professor seja um pouco chocante. Assim, o título, né, já sugere essa questão do desapego, da detachment, né, que depois aqui foi traduzido como substituto. Então, esse professor que vai de uma escola para outra, substituindo professores titulares, e, por conta disso, talvez tenha aprendido a não se apegar, né, aos contextos, às instituições, e, como vamos
vê no início aos próprios alunos. Há uma cena inicial, se não me engano, é no primeiro momento em que ele chega na turma, que um aluno afronta e chuta a bolsa, ou ameaça jogar a bolsa longe, não lembro mais agora em detalhes, e ele diz que aquela bolsa não tem sentimentos. Só que ao falar da bolsa, parece que o professor está falando dele próprio, que aquele gesto de agredir a bolsa não vai machucá-lo, porque, afinal, já houve tantos ferimentos na vida que um a mais, um a menos, não vai produzir nenhum efeito. E aí ele acaba dizendo algo para o menino que vai soar assim como um conselho que parece que funciona, tanto é que o clima muda a partir dali. Então, essa figura do professor nos é apresentada no início de uma maneira um pouco chocante, assim, como alguém que não consegue literalmente estabelecer laços. Mas, ao mesmo tempo, que é uma figura, sob o ponto de vista emocional, complicada, e quero ouvir depois o Francisco, o que ele tem a dizer sobre isso, ao mesmo tempo, é alguém que parece amar profundamente o próprio dever, parece respeitar profundamente o seu próprio dever de professor. Então, eu queria marcar esse ponto, sabe? Se é possível a gente ser um profissional no sentido estrito do termo, assim, alguém que tem respeito pelo seu próprio dever profissional, sem ter um envolvimento emocional com as pessoas com as quais esse profissional trabalha. Eu gostaria de pensar um pouco sobre essa questão. É possível amar o dever sem amar as pessoas? É possível ser um profissional de extrema qualidade, ótimo, sem ao mesmo tempo ter envolvimento com as pessoas? No caso aqui, quando nós falamos de professor e aluno, é possível ser um professor de alta qualidade sem ter algum espaço de compartilhamento emocional com os alunos? Eu lembrei de duas coisas pensando nessa questão. Eu lembrei de um filósofo do século XVIII e eu lembrei do Pequeno Príncipe. E eu gostaria de falar sobre esses dois links, né, sobre esse filósofo do século XVIII e esse livro que todo mundo conhece, o Pequeno Príncipe, para apresentar melhor essa questão. Depois a gente pode seguir na discussão. Qual é esse filósofo do século XVIII ao qual eu me refiro? É um pensador chamado Immanuel Kant, que escreveu, dentre muitas obras, uma particularmente importante para isso que eu quero dizer, que é uma obra chamada Crítica da Razão Prática, que é a decorrência de outras reflexões feitas anteriormente. Depois o que ele esboça ali vai aparecer em obras depois dessa, mas a tese central da Crítica da Razão Prática é mais ou menos essa. A ação, uma determinada ação, um determinado comportamento, se a gente quiser falar assim, só pode ser considerada ética se ela puder ser universalizada, se ela puder servir de modelo. Há, inclusive, algumas elaborações ali que tem quase uma forma matemática. Assim, age de tal forma que a máxima dos teus atos possa se transformar numa lei universal. Quer dizer, age de tal forma que a lei, a norma que brota da tua ação possa ser universalizada. E mesmo assim você quer um mundo onde todo mundo está fazendo o que você está fazendo. É uma velha regra, né, da ética, que é assim, não faça aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Né? Então, mais ou menos, o princípio dessa ética é que eu só devo fazer algo que eu gostaria que fosse universal, ou seja, que todo mundo pudesse fazer. E se todo mundo fizer, o mundo fica melhor. Se eu faço alguma coisa que eu só estou querendo eu fazer e não quero que os outros façam, essa ação tende a ser ruim. Por exemplo, o sonegador de impostos, quando sonega, ele pensa assim: espero que todo mundo pague, só eu vou sonegar. Aí sonegar tem graça. Se todo mundo sonegar, nem a própria noção de imposto sobrevive.
Mesma coisa o mentiroso. O mentiroso mente, mas ao mesmo tempo ele quer que todo mundo fale a verdade. Se não mentir, não tem graça. Num mundo onde todo mundo mente, mentir passa a não ter mais o mínimo sentido, porque eu já sei que o outro está mentindo e aí não tem sentido mentir. Então, ética é aquela ação onde eu consigo pensar em todo mundo fazendo aquilo e mesmo assim o mundo é ainda desejável. Só que na construção desse modelo ético, Kant precisa esvaziar os nossos interesses pessoais, as nossas inclinações, as nossas emoções. Eu só consigo parametrizar minha ação com a universalidade se eu for, estranhamente, sendo menos um indivíduo, assim, menos um indivíduo egoísta, menos um indivíduo movido por emoções próprias, menos um indivíduo agindo por interesse próprio. Então, no final, Kant chega, aí está a origem da expressão, chega a falar de um amor ao dever. Eu deveria amar o meu dever. Ética é aquela pessoa que ama o seu dever. Há sempre uma piada sobre isso, que é aquela história do sujeito que vai tá andando de carro, passa o sinal vermelho e é parado pelo policial, ou cada cidade tem o seu agente de trânsito. Aqui a gente chama de azuizinhos, né? Mas cada cidade tem o seu uniforme para os agentes de trânsito. E aí o agente de trânsito para o indivíduo e diz: você não viu o sinal vermelho? Aí o sujeito responde: o sinal vermelho eu vi. Eu não vi, foi o senhor. Então, é tipicamente um exemplo para explicar assim, se eu parei no sinal vermelho por medo da multa, por medo do agente, então eu não agi bem. Porque eu não agi por amor ao dever, eu agi por medo, agi por força de uma emoção. Eu agi por medo da multa, por receio de ser multado, ou por amor ao meu dinheiro, de não pagar em multa. Mas eu não agi por amor ao dever de parar sob qualquer circunstância no sinal vermelho, porque isso é o dever. Então, quando a gente pensa nesse modelo gestado lá no século XVIII, e depois tem uma série de repercussões, nós estamos pensando que é possível agir eticamente quanto mais eu não sou movido pelas emoções. Quanto menos eu sou movido por emoções particulares, mais eu tendo a ser ético. Isso é uma coisa meio dramática, até chocante. Eu, quando comecei a ver o filme, eu pensei nisso. Está aqui alguém que ama o dever. Cá entre nós, gente, só alguém com muito amor ao dever encararia essa condição de professor substituto com tanta responsabilidade. Vendo alguns trechos do filme, nós temos plena consciência que se trata de um professor que leva muito a sério a sua profissão. Alguém que sabe o que está fazendo na sala de aula, alguém que tem consciência da tarefa dos conteúdos que ensina, alguém que tem preocupação intelectual com os alunos, como ele mesmo verbaliza lá na cena, no início, dizendo assim: a maioria aqui dos professores, em determinado ponto, acreditava que podia fazer a diferença. Eu sei como é importante ter um rumo e também ter alguém que possa ajudar a entender as complexidades do mundo. Eu mesmo não tive isso quando era criança. Então, ele tem plena consciência. A gente pode questionar se essa realmente é a função do professor, a gente pode questionar se ele não está esquecendo muito do que é a tarefa da educação, mas a gente não pode questionar que se trata de um professor que tem consciência de um objetivo que é ser professor. E até muito bem estruturada essa formalização. Ele diz aí, é importante ter um rumo e também ter alguém que possa ajudar a entender as complexidades do mundo. Ele, inclusive, diz assim: e eu sou talvez o único aqui que queira apresentar isso a você, naquela primeiro encontro tenso que ele tem com a turma. Ou seja, ele tem consciência de qual é o dever dele naquela condição. E ele, em nenhum momento, usa a condição dele de substituto, de momentâneo, de quebra-galho, entre aspas, que é um
produto do sistema educacional precarizado ou sem muita importância para o Estado, mas ele em nenhum momento usa a condição de substituto como desculpa para poder fazer um trabalho menor ou até mesmo para não se preocupar com a qualidade do ensino ou com a qualidade do processo que ele desenvolve aí naquele momento na sala de aula. Enfim, então esse é um primeiro momento assim, que o filme, apesar de parecer chocante, talvez faça a gente pensar se não é esse o caminho. Se não é esse o caminho, quer dizer, nós temos alguém aí com plena consciência do dever. E ele vai fazendo ações com base nessa plena consciência. Então, se ele não se envolve com os alunos, se ele não enxerga, por exemplo, a Meredith, que é a menina que bom, não é spoiler, né? Todos aqui já ao menos leram a sinopse do filme, ou assistiram o filme inteiro, mas tem uma menina que se suicida, e ele só percebe isso muito tardiamente, que a menina tem uma simpatia por ele, que ele até em algum momento ignorou, mas é alguém que toma muito a sério essa relação com os alunos, mas por outro caminho, por um caminho não do apego, né, mas por um caminho de amor ao dever. E nesse amor ao dever não há espaço para envolvimento emocional. Então, essa é a primeira apresentação, essa é a carteira de identidade do professor. Agora, vamos para o outro lado da fita. O Pequeno Príncipe e os ensinamentos que o Pequeno Príncipe nos dá naquele clássico diálogo que o príncipe, que ainda buscando assim o seu reinado, né, constituindo aí o seu reinado, aquele clássico diálogo que o príncipe vai ter com a raposa, que eu tomo a liberdade de ler. Não é muita coisa, mas eu acho que cai como uma luva aqui na reflexão. Então ele diz assim: e foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o Pequeno Príncipe, que olhando em volta não viu nada. Estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Mas após refletir, acrescentou: o que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. O que você procura? Procuro os homens, disse o Pequeno Príncipe. Mas o que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. E a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipe, eu procuro amigos. Mas o que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços. Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei também para ti única no mundo. Ah, começo a compreender, disse o Pequeno Príncipe. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Ah, mas não foi na terra, não, disse o príncipezinho. A raposa intrigada perguntou, mas foi em outro planeta? Sim. Há caçadores neste planeta? Não, que bom. E galinhas? Também não. Ah, nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou o seu raciocínio. E assim eles vão conversando, né? E a raposa convence o
o príncipezinho a voltar a se encontrar com as rosas, e tem uma cena bem bonita, que acontece antes daquela famosa, então, repetida frase, os homens esqueceram esta verdade, disse ainda a raposa, mas tu não deves esquecê-la. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Aqui nós vemos uma outra ética, né? Uma outra ética, uma ética baseada no cativar. E a palavra cativar também é ambígua, né? Cativo é o preso, né? Cativar é algum nível de prisão. Apesar de também prisão ter um sentido de apego, né? Cativar é apegar-se, né? Apegar-se é também prender de algum modo. Então vejam como é ambíguo o título do filme, Desapego, uma ética baseada no desapego emocional total. Isso não faz de ninguém mal. Isso não faz de ninguém mal. O desapego e a entrega ao profundo dever, inclusive, foi modelo ético. E aqui no Pequeno Príncipe nós temos uma única alternativa ética que está sendo apontada: o cativar. Sem o cativar, a vida não tem graça. Quando o Fábio falou antes de esperança, lá no final, naquela cena em que ele é Karen, né, o nome da menina, acho que é Karen. Naquele abraço que ele dá na Karen, e o Fábio escreveu no slide esperança, né? O que é a esperança? É no cativar. Inteligentemente, o Fábio não colocou a esperança no amor ao dever, porque esse amor ao dever, ele pode, em algum modelo, produzir um distanciamento tal que pode ser trágico, porque nós perdemos a noção, a tessitura do humano. Então, mesmo que haja uma quantidade grande de razões para entendermos que o dever do professor seja apenas um dever com o conteúdo, com o ensino, com a ação profissional dele, também é bem verdade que esse esvaziamento emocional da ação educativa pode produzir, inclusive, o esvaziamento das relações e, portanto, produzir uma sensação de solidão extrema no outro lado, uma ausência de acolhida extrema. Cativar e ser cativado faz a vida valer a pena. Parece haver um tom de esperança naquela cena final, em que o professor volta a Karen e abraça a Karen, como quem diz, parece que houve ali uma lição. Isso acontece depois da tragédia do suicídio da Meredith. Então, eu gostaria de colocar essas duas coisas. Eu não quero nem explicar e nem revelar muito intensamente a minha opinião sobre isso, para que a gente possa ter um tempo no debate depois. Mas eu queria colocar esses dois pesos assim no horizonte. De um lado, uma ética baseada no dever profissional, baseada no amor ao dever, que é uma ética também que implica abrir mão das nossas inclinações e pensar a coisa num nível mais universal, mais genérico, pensar nas 1000 rosas, como diz o Pequeno Príncipe, e, de outro lado, uma ética do cativar, que é a ética da acolhida, que é a ética da rosa individual, que é a rosa do abraço esperançoso que o professor dá na menina no final do filme. Então, eu gostaria de colocar esses dois ingredientes aqui, fico muito curioso agora para ouvir o Francisco também. Muito obrigado. Oi, pessoal. Boa tarde para todos. Eu faço minhas as palavras do professor Gerson em relação aos agradecimentos feitos aos organizadores dessa jornada, e é muito bom estar aqui, né? E também participar de um encontro com esses dois colegas
é como trabalhar entre amigos, e isso sempre é um prazer, né? É bom jogar nesse time, como seguindo a metáfora que o Gerson fez, né? Mas eles não são muito santinhos, não, tá? Eles são sacanas porque eles vão aí, fazem uma partidaça, jogam um bolão e me deixam um canto aqui para eu ter que dizer alguma coisa depois deles. Bueno, vamos lá ao nosso Detachment, esse filme, né? Muito bom filme, aliás, né? Que a gente acabou de ver e que vocês viram e que nos toca discutir, né? Sobre uma observação breve sobre o título, que o Fábio falou que antes do encontro começar a gente estava trocando ideias, né? Eu estava dizendo que no campo da psicanálise, a expressão attachment, em inglês, ela designa apego, né? E ela também é utilizada muitas vezes para descrever aquela maneira como, por exemplo, os bebês macacos se agarram na mãe e ela, embora ela socorra com os orangotangos, por exemplo, pule de galho para galho, faça a criança ali firmemente agarrada, né? E detachment seria o revés dessa posição, né? Então, de desapego, né? E é uma palavra de sentidos amplos e evocativos que vai desde isto até também designar uma certa possibilidade também de deslocamento, autonomia, no sentido de desacoplamento de uma determinada situação, muitas vezes associada com o crescimento também. Mas nesse caso, no contexto do filme, é muito claro que se trata de um desapego. Eu vou fazer aqui um esforço para brevemente tentar mostrar como isso acontece, tomando como base uma identificação, né, para seguir a linha do Fábio, com o mesmo modelo que o diretor escolheu para conduzir a narrativa. Tá? Ele escolhe para conduzir a narrativa do filme tomar como pano de fundo a história pessoal do protagonista. Ela está no fundo de tudo, né? E é um grande orientador da trama o tempo inteiro. Sobre esse pano de fundo se desenvolvem vários trilhos, né, da narrativa, que são todos muito ricos, e nós poderíamos aqui discutir várias coisas a respeito de cada um deles. Mas a paisagem de fundo é uma história que não é qualquer história, é uma história muito difícil. Né? Antes de dizer como eu vou dividir em 4 tópicos para tentar ser sintético, né, essa exposição, eu gostaria de dizer que, por um dever de ofício como psicanalista, é preciso entender que a condição de substituto não é causa, mas é consequência do sintoma do Henry. Ele não pode não ser um substituto. Por que razão não pode ser um professor permanente? Ou uma presença permanente? Essa é a questão de fundo, né? E para vocês entenderem, me acompanharem nisso, precisa compreender primeiro o que quer dizer sintoma, desde a linguagem da psicanálise. Tá? Quer dizer, sintoma é um modo de ser que nós temos, todos nós seres humanos temos sintomas. Tá? Sintoma não é a mesma coisa que doença. Aliás, esse é um grande equívoco do mundo contemporâneo, confundir sintomas e doença. Né? Achar que retirar um sintoma é curar uma doença. E isso é mentira, isso não é verdade. Né? O sintoma é uma maneira como nós organizamos os nossos modos de amar e nos relacionar com as pessoas conforme
as possibilidades que a nossa história nos dá. Então, o sintoma é nosso desenho, é nosso mapa, nossa cartografia da alma, de alguma maneira, falando assim, se é que me faço entender para vocês. Né? O sintoma, portanto, não é um problema, ele é uma solução que cada pessoa encontrou para viver suas circunstâncias, que são sempre singulares, únicas. Dito isso, nós podemos ir, então, aos 4 eixos e entender um pouco o Henry e outras questões importantes do filme. Tá? Eu dividiria, então, em 4 tópicos. Tá? Vamos dizer assim, seguindo a história, como a narrativa se dá, né, a partir do pano de fundo da história do narrador, né, o diretor o faz, né, e isso está, a meu ver, é possível a gente destacar aí 4 pontos. Primeiro é a própria história do protagonista, esse é o primeiro aspecto. Tá? A segunda é por quê e como, né, escolher ser professor para lidar com o próprio desamparo. Terceiro, o que fazer com o desamparo daquele que cuida? Porque isso está nítido na história de todos os professores que estão ali. Né? O quarto é uma citação que aparece no filme bem no fim, tá? E que é vital, importante. O Fábio não se deu conta, vou me vingar dele, Gerson. Vou me vingar dele. Ele não viu, ou eu acho que ele não viu, porque daqui a pouco ele pode me dar um gol aí, né? Ele não viu o que estava escrito no quadro na hora que aquela cena que de todo mundo levanta a mão e que há um estado de união no grupo, lembra, Fábio? Que você falou, que mostrou, né? Ele não viu o que estava escrito no quadro. Tá? Se tu puder pôr aí aquele quadro, eu vou me divertir um pouco, né? Se nós não gastarmos muito tempo. Só aquele, em 1 minuto. E vamos olhar o que o Fábio não viu. Vamos nos vingar dele, né, Gerson? Nem sempre a gente consegue. Ele nos pega nessa semiótica e toda vez, vamos lá. Vamos. Muito bom. Deixa eu compartilhar aqui. Só para registrar que eu também não vi. Mas eu vi. São as vantagens da velhice. Estou brincando aí porque eu recebi essa semana a notícia que você é avô pela primeira vez, meu filho mais velho. A esposa está grávida. E nós estamos aqui todos muito felizes com isso. Parabéns! Estou compartilhando aqui. Só esperar a Verônica liberar ali que eu já compartilhei. Inclusive o autor está aparecendo do ladinho ali também, né? As fotos do autor. Prestem atenção no quadro negro. Pode tirar, se todo mundo viu, mas prestem atenção bem o que está escrito no quadro negro. Tem uma coisa escrita no quadro negro, ninguém vê, porque as mãos e o cenário da frente distraem. Tá? O que está escrito ali? A queda da casa de Usher. Depois o Fábio nos mostrou as cenas do naufrágio da escola, que aparecem a seguir. Né? Pode tirar, Fábio. Muito obrigado pela... ali está a outra cena. Tá? Pois essa citação desse conto do Poe, o poeta louco americano, como nos consagrou aqui o nosso querido Belchior, né? Edgar Allan Poe, publicado em 1939 pela primeira vez, quando, gente, em 39, a casa do mundo estava caindo, frente ao advento de um regime totalitário que quase acabou com todos nós. Bom, quando a gente não vê o mal, não cuida dele, a falência é uma consequência inevitável.
E essa é a última citação do filme. E é um alerta. E é o que faz depois o diretor chamar como contraponto a esperança, no sentido, eu estou inteiramente de acordo com o que o Fábio mostrou. Né? Vejam que o filme termina com um attachment, que é aquele abraço justifica o título do filme. Porque é aquele abraço que a menina se agarrou nele sim, com perna e braço e se pendurou como um bichinho, que é attachment. É aquilo ali que a gente considera ser attachment. Né? Bom, vamos brevemente aos pontos, tá? A história do protagonista. A história do protagonista é muito difícil. Sugere, não explicita, mas sugere a trama do filme, que ele é filho de um incesto, de uma relação incestuosa, que possivelmente teria ocorrido um abuso do avô com a mãe dele. E desse abuso ele teria sido gerado. Ou seja, esse homem está marcado por uma experiência traumática do suicídio da mãe, né? A quem ele deu razão de viver e razão de morrer. Portanto, ele isso entendam comigo, por favor, ele é causa de um amor que mata. Ele é uma faca de 2 fios. Se você pegar de um lado, corta. Se você pegar do outro, também corta. Se você estiver perto, é terror e morte, significante do amor. Se você estiver longe, é terror e morte, significante da indiferença que matou a Meredith. Quando ele se viu frente à suspeita levantada de que ele poderia ter abusado da aluna por um abraço, de novo, o attachment, ele se tomou de um pavor, bateu em retirada imediatamente e começou o seu processo de despedida da escola para proteger a vida daquela garota. Ele se considera mortífero se está junto e perto. Então, espero que aqui você já tenha entendido por que razão ele só pode ser um substituto, nunca pode ser um permanente. E ele sempre tem que ser transitório. Como vai ser permanente estando ele nesse lugar? Se em algum lugar do seu inconsciente está de significado que ele é a razão de um amor que mata. Quando a Meredith começa nitidamente a se encantar por ele, como de resto se encantaria por qualquer pessoa que lhe desse um olhar e uma atenção, como ele fez, ele se assusta profundamente pela insinuação naquela cena que ele está na sala e entra a outra colega, e a outra colega é devastadora na história, com a sua suspeita, inconsequente, leviana, né? Frívola, né? Então vejam, se eu fico, eu mato, se eu saio, mato também. Foi isso que o estarreceu no suicídio da Meredith. Ele achou que podia fazer o de sempre, ser um provisório e se afastar logo, e com isto não criar amores mortíferos e ir embora para outro lugar, e para outro e para outro. E, no entanto, sua saída não resolveu o problema, senão que disparou outro problema. Né? Por outro lado, outra trama de fundo, que é da história dele, ele recolhe pela primeira vez, é o único que vê na Karen,
uma criança que se prostituía na rua e a recolhe para o seu apartamento como quem cuida de uma criança desamparada e não como quem quer uma mulher. Ela fica desconcertadíssima com isso, não entende esse gesto dele, né? Tende a confundir todos os signos com signos sexualizados, genitalizados, e ele a toma em seu cuidado, como tomaria a si mesmo, porque ele é um desamparado, desde essa notícia que aparece sugerida da mãe que se mata por não suportar uma história, né? Ao mesmo tempo, paradoxalmente, esse homem tem uma profunda humanidade, né, que inclusive nos espanta, quem olha o filme vê nesse nível de profundidade, que ele não tenha ficado com ódio desse avô. E ele cuida desse avô, até o último instante. E quando ele se faz passar pela mãe, se oferece como um objeto para o amor doentio desse avô, o faz para que ele faça a sua passagem e se despeça dessa vida, né? De certa maneira, ele abre o portal da morte para o avô também, imitando a mãe como se fosse a mãe a falar que o avô enxergava. Bom, essa é a história do Henry, né? E, enfim, e ele vai ser professor, né? E nós nos esquecemos, né, da importância do lugar e da profissão do professor. Essa é a coisa mais brutal pela qual nossa educação está passando, é a depauperação simbólica do lugar do professor. Desde Freud nos ensina que os professores são os substitutos amorosos primeiros que nós temos na vida depois dos nossos pais, quando chegamos na escola, né? Se os pais nos deram capacidade de amar em casa, nós chegamos na escola capazes de amar os nossos professores, de aprender com eles, de desenvolver ética com eles, como o Gerson antes estava colocando, porque podemos ser cativos, porque cativos já fomos antes. Como nos ensina o grande filósofo brasileiro Martinho da Vila, que diz: a liberdade é um sonho de quem permitiu se aprisionar. Né? Se nossos pais não nos ensinaram a ser cativos, se nos deixaram presos na nossa bolha narcisista que não reconhece o semelhante, nós chegamos na escola tratando os professores como uma coisa, como um traste, ou como um empregado nosso. Assim como trataremos todas as pessoas, porque o mundo gira em torno do nosso umbigo. Mas se a família entrega a criança sabendo, podendo ser cativa, ela ama e aprende com seus professores e se transforma num cidadão. Né? Então, o lugar do professor ele é muito importante, não é à toa que ele escolhe ser professor para cuidar do próprio desamparo, cuidando das outras pessoas desamparadas, e são muitas crianças desamparadas ali onde ele anda. E mais do que crianças desamparadas, são muitos adultos desamparados. Todos os adultos são adultos desamparados. Então, naquele filme, e ao invés de se colocarem como ele, né, com uma posição humana para cuidar, ficam repetindo o dano que sofreram com o outro. Então, nós vemos várias situações difíceis, né, como... Né? Por exemplo, me parece que o único personagem efetivamente que responde saudavelmente a tudo isso é a orientadora, que tem uma crise frente a um aluno. Né? Obviamente, ela teria que repensar
seu nível de implicação e desespero, mas ela tem uma resposta relativamente adequada a tudo aquilo que estava ali. De resto, os outros vivem ou com a arma da ironia, do humor, enfim, da desfaçatez, né, ou do abuso, ou então numa solidão enlouquecida como aquele pobre homem que sua, que se agarra e tem a convicção que é invisível. E ninguém o vê, né? E o tema da invisibilidade é a maior violência que um ser humano pode sofrer, ser invisível, ou seja, não ser nada para ninguém. Tá? Então, e aí, em seguida, associado com isso, o que fazer com aquele que cuida, com o desamparo daquele que cuida, são todos esses. Eu já estou falando nesse terceiro aspecto, né? Ele escolheu ser professor para lidar com o seu desamparo, e o faz, e se atrapalha, porque, afinal de contas, tem uma história difícil aí, né? E aí o filme termina com uma mensagem muito clara: se nós não cuidarmos dos danos, dos riscos, dos nossos próprios desamparos como cuidadores, a casa cai. E aí a referência à casa de Usher. O que é o conto do Edgar Allan Poe, A Casa de Usher? Né? Ele é convidado, o protagonista, o narrador do conto, a visitar um amigo antigo que vive numa casa fechada, né? E que só nessa casa só vive a própria família e que tem uma relação incestuosa com sua irmã. E aí o conto é um conto de horror, né? Eu não vou me deter nele, mas o que está no centro da derrocada dessa família, essa casa cai no final do conto, se derruba, assim, se desmorona, porque ali havia um programa incestuoso de vida ao qual ele foi convidado para assistir os últimos dias, né? E aí o alerta que é dado, né, para todos nós, inclusive, né, com o risco que a escola, esse lugar extraordinário desse grande palco de vidas que é a escola, de vidas adultas e vidas de crianças e de jovens, né? A escola é um grande palco, né? A escola corre riscos, né? Quando a sociedade está em queda. Então, a Casa de Usher é uma citação, né, de alerta, e em seguida ele diz, bom, ele mostra que esse rapaz, esse professor, ao invés de se fazer detachment, resolve reatar um vínculo, e assim termina o filme, né? Dessa maneira. Eu fui bem sucinto, eu não quero me alongar mais, para mostrar a vocês que, bom, um sintoma organiza de tal maneira a vida desse homem que ele não pode não ser um substituto, mas ele quer correr esse risco no fim, né? E aí fica aberta a aposta que o Fábio chamou de esperança. Era isso. O resto a gente pode ir conversando depois. Agradeço os debatedores. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat, não sei se vocês já viram, mas eu vou fazer essas perguntas e daí deixo aberto os debatedores. Tem uma pergunta que diz o seguinte: gostaria que os professores debatedores fizessem um cotejo entre as situações encontradas no filme e no nosso dia a dia de sala de aula. Obrigada. Pergunto também aos professores da mesa como percebem essa relação e compromisso dos professores no Brasil frente às condições tão adversas da escola. E tem uma outra pergunta que diz o seguinte: então, a instituição família está falida? E no demais tem alguns comentários que eu acho que é importante a gente fazer, que a escolha do filme, segundo os nossos participantes, foi muito bem escolhido o filme. Se interessarem, tem vários comentários em relação a isso, e muito bem avaliado essa questão da escolha e das apresentações e dos debates. Então, eu deixo agora aberto, então, para os debatedores responder essas perguntas ou fazer qualquer outro comentário. Agora vamos trocar passes aqui.
trocar passes. Não sei se alguém gostaria de começar respondendo ou fazendo esse cotejo que está pedindo, ou respondendo essas outras perguntas. Eu vou dar um lançamento para os colegas correrem pelas pontas. Sim, colegas, eu acho que agora olhando assim toda a apresentação no conjunto, acho que fica um acorde mesmo, né? Porque cada um foi pegando temas, um mergulhou na linguagem, outro mergulhou na relação mais geral da profissão, e outro mergulhou na subjetividade do Barthes, né, do professor. Então, nós temos um acorde. E agora, os colegas que estão participando aqui do evento estão nos provocando para construir conexões com o dia a dia da sala de aula, o dia a dia das escolas, e nos provocando com relação a compararmos as situações postas pelo filme com situações da escola hoje, da realidade escolar. Bom, gente, isso isso é muito difícil de fazer por conta que são N realidades, são infinitas realidades. Nós temos escolas com alto grau de... Bom, esse ano não é parâmetro para muita coisa, né? Mas pensemos em tempos futuros e em tempos passados, assim, né? Não exatamente agora, neste momento, mas a escola também pode ser um espaço de criatividade e tem muita coisa interessante. Por outro lado, o que está sendo posto na mesa aqui, eu, assim, gostei muito da apresentação dos colegas, é o mal-estar, há uma sensação de mal-estar que nos acompanha quando a gente vê o filme também. Eu acho que essa é a delicadeza do diretor, né, Fábio, de colocar esse mal-estar. Há algo há um incômodo, assim, na relação pedagógica, há um incômodo no modo como a gente olha os professores, há um incômodo no modo como a gente percebe a escola no meio social. E parece que a própria inabilidade social de lidar com os jovens, com os adolescentes, acaba se transformando num discurso de responsabilização do próprio professor, sem levar em conta que o próprio professor pode estar numa situação fragilizada. Eu não estou só falando fragilizada do ponto de vista econômico, estou falando de fragilizada em termos psicológicos, em termos físicos e em termos culturais, por conta das condições de trabalho, às vezes, dramáticas, ao qual esse professor é submetido. Então, acho que o filme põe na mesa um mal-estar da condição das relações pedagógicas no mundo contemporâneo. Achei bem interessante aquilo que o Fábio colocou, de que a escola não é uma escola, aquela coisa que às vezes aparece um pouco romantizada nos filmes, da escola sem condições, que podemos fazer coisas maravilhosas mesmo tendo as mínimas condições. A escola tem uma organização, a escola é uma escola modelo, até em outros termos. Há coordenações atentas, parece haver famílias buscando a escola para trocar ideias, para fazer cobranças, enfim. Então, é uma escola modelo. E mesmo nessas regiões privilegiadas do ensino, há um mal-estar. E esse é o dado que o filme me parece colocar muito bem, e que quando o professor Francisco faz esse belíssimo caminho, percorrendo a subjetividade, como a subjetividade do professor vai aparecendo no filme, vai modelando as ações e as consequências, faz parte desse contexto do mal-estar que o Fábio marcou pela construção das imagens, pelo diretor. E agora, ao mesmo tempo, a gente pergunta, mas qual é que é o dever do professor nessa condição? Nesse momento do mal-estar, nesse momento em que as condições do próprio professor são precarizadas, como é que a gente pode constituir uma ética para o professor? Porque nós poderíamos pensar, bom, isso justificaria o professor a agir como se ele também fosse uma vítima e, portanto, lavar as mãos sobre qualquer responsabilidade no campo educacional. Porque alguém vai dizer, ele tem boas razões, inclusive, para ser
não levar em conta com seriedade a própria profissão, já que há tanto mal-estar ali, né? Mas o filme parece também nos provocar nessa outra direção, por isso que lá, quando eu estava organizando a fala, eu estava pensando nisso, quer dizer, mesmo num contexto de mal-estar, ainda assim a gente pode se falar numa ética pedagógica, numa ética para o professor. Qual é que é, enfim, o dever do professor? Alguns colegas no chat estavam dizendo, mas o professor não só ensina, ele tem que se preocupar com tudo isso. O que a gente realmente não sabe é definir a profissão de professor, né? A gente não sabe dizer exatamente qual é que é o papel do professor, o que ele deve fazer. A gente consegue descrever muito bem o que ele faz, que agruras ele enfrenta, mas o que ele deve fazer é uma questão em aberto. E como é que ele lida com esse mal-estar, assim, essa névoa que parece cada vez mais espessa, assim, no ambiente pedagógico. Então, com isso eu lanço a bola para os pontas, se divertir. Eu sou professor há 10 anos e eu já trabalhei com turmas de ensino médio, mas eu não tenho a experiência que os colegas têm, mas me parece que isso que o professor Francisco apontou, o desespero, a disfarçatez, a ironia, a brincadeira, é algo que eu vejo no dia a dia em vários colegas, em vários momentos, em várias instituições, e ao mesmo tempo que eu também vejo uma absoluta presença de ética, no sentido que o professor Gerson falou. Eu acho que ética é uma coisa que não falta no nosso cenário, independente de qual é o cenário, porque amar o dever, me parece que no nosso cenário é algo que a gente tem em profusão, porque ninguém hoje, eu acredito, que seja professor porque quer um bom salário, porque está pensando que vai conseguir muito lucro em relação às suas atividades. Então, eu acho que é muito importante a questão que o professor Gerson falou a respeito da ética, no sentido de amar o dever, assim como tu comentaste da estrutura, né? Eu acho que são realidades diferentes, são distintas, né? A gente tem um monte de professor que está nos acompanhando aqui que eu acho que vivenciaram situações também completamente distintas, completamente diferentes, em relação, inclusive, ao dia a dia, a esse mal-estar, a esse incômodo, a essas dificuldades, né? Eu só sou professor de ensino superior, então, e eu, felizmente, até hoje, eu tive as minhas experiências numa instituição que me oferece uma estrutura semelhante ao que a gente vê no filme, o que não impede de a gente ver chegar todos os anos no ensino superior alunos que têm as mesmas dificuldades que a gente viu no filme também. Ou seja, independente do cenário que a gente vê, independente de como é que é a formação, e eu acho que o filme é muito feliz nisso, ele aponta que não é só um problema de estrutura física ou uma estrutura de governo, é um problema, e o professor Francisco foi muito feliz quando ele fala dessa questão que ele puxa da casa de Usher, da gente cuidar para que as bases não caiam, não só dentro da escola, mas em termos pessoais também. Então o filme acho que vai muito além disso, e ele é muito feliz a maneira como ele coloca isso, né? Gente, aqui no ensino superior eu recebo alunos, e os professores devem receber alunos também, não só com uma dificuldade em termos de conteúdo, mas inclusive de terem que ter tomado uma decisão em relação ao que eles vão fazer na vida. E a gente tem um sistema que oprime em relação a isso, a tomar essas decisões quando tradicionalmente eles não estão prontos para isso. A gente percebe isso aí também. E os professores que estão nos acompanhando, eles devem pegar esse processo, inclusive lá de início. Tem muita gente que diz, não, eles não chegam prontos porque eles têm uma educação. Não, o problema não é, o problema é muito mais profundo. O problema não está só em níveis de ensino. O problema está numa estrutura que é muito maior, uma estrutura social, uma maneira da gente pensar e da gente ver o mundo que a gente se coloca hoje. O professor Francisco e o professor Gerson têm muito mais experiência que eu em docência, mas eu acredito que isso, em 10 anos, eu já consegui visualizar, inclusive trabalhando em projetos de extensão em escolas do ensino fundamental, do ensino básico. A estrutura ou a ausência dela é só um dos elementos, mas isso perpassa por todas as áreas, por todos os países. Tem uma pergunta da Bettine ali sobre professores, e eu já tive alunos que foram fazer intercâmbio em Portugal, falando sobre professores que não se envolvem, que não conversam com o aluno fora da sala, que ele apresenta a aula, sai, ele não conversa em nenhum momento. Eu não conseguiria pensar em fazer uma coisa dessas. Tá? E até porque a gente vem de um sistema em que o professor ele é fundamental, inclusive como apoio, né, nesse processo de âncora de ensino, né. Eu vou passar para o professor Francisco, que eu quero ouvir as considerações, eu achei genial
essa menção à casa de Usha, porque ela fala muito de tirar só da escola a responsabilidade daquilo que a gente tem hoje no cenário. Sim, é verdade. Gente, a gente vive num país muito desigual. Então, nós não podemos dar uma resposta única para contextos educacionais que são muito diferentes, né? As angústias que os professores vivem no exercício da sua profissão são muito diferentes das nossas, que somos professores aqui. O Fábio marcou muito bem, num contexto que é bastante favorável. Assim, tem situações muito diferentes e tem situações inimagináveis, né? Faz um tempo atrás, o Gerson tomou conhecimento, o Fábio acho que ainda não, o Fábio acho que estava no curso ainda, não tinha formado ainda, Fábio, nessa época. Houve um projeto chamado Cinema Brasil, não sei se você lembra disso, né? Quem pôs em marcha esse projeto aqui foi o César, nosso saudoso querido César, né? Santos, Azevedo Santos. Enfim, mas em verdade nós chamávamos carinhosamente esse projeto de Cinema na Vila. Cinema na Vida, Cinema na Vila, era assim. E a gente foi a centros comunitários de algumas vilas de Passo, várias aqui de Passo Fundo, em que as pessoas tinham 60, 70 anos e nunca tinham entrado numa sala de cinema. Nunca. Pela primeira vez estavam vendo um filme, né? E é óbvio que é uma realidade distinta da maioria de nós. Então, assim, eu penso sempre que o caminho para discutir as angústias dessa profissão tão alargada, quer dizer, que tem que fazer tanta coisa distinta, inclusive às vezes se responsabilizar por situações graves e difíceis, e realmente não é possível ficar indiferente a tudo isso. Qual é a equação, qual é a medida ética, que esse é um problema que tem que ser discutido em grupos pelos professores, em formações continuadas, chamando gente séria que possa ajudá-los a debater seus problemas e construir proposições de coletivo que resolvam essa. Nós aqui não temos condições de dar essas respostas, né? Isso é muito difícil, né, para a gente tentar generalizar. Então, isso eu acho que é importante a gente marcar, né? A formação continuada do professor, mas quando eu falo formação continuada, não estou falando em fazer palestra, nem chamar o Cortella para dar uma palestra show. Eu estou falando do trabalho coletivo com gente séria, continuado, em que os professores articulem suas próprias soluções para os problemas do seu lugar, né? Tendo nítido que estão salvando vidas fazendo isso. E essa é a mensagem da Casa de Usha, está ali, né? Então, uma das coisas importantes é resgatar o valor simbólico do lugar do professor, né? Que num sistema neocapitalista, como a gente está inserido, como ele não é um empreendedor, ele é desvalido porque ele é chamado de preguiçoso, empregado, que não quer trabalhar, que não sei o quê, que não quer enfrentar a vida. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Num sistema que está doente, enfermo, e que não tem condições de opinar sobre a educação. Não tem competência para opinar sobre a educação. O sistema neocapitalista vai captar a educação para pô-la a seu serviço e depois não vai querer nem saber do estrago e a Casa de Usha vai cair, né? Nós temos responsabilidade, todos nós, a respeito disso, cada um no seu espaço, né? Temos que construir. Às vezes essas soluções só são boas quando são construídas de baixo para cima em coletivos, chamando gente boa para conversar, né? Buscando e não fazendo palestra e ficar preocupado com contar a hora para isso. Aí isso implica um compromisso ético, né? E que é bastante raro, não é tão simples assim, né? E outra coisa que eu queria comentar brevemente, né, sobre uma questão que veio sobre a família, que se a família está não lembro bem como era a pergunta, mas era alguma coisa ligada assim, se a família estaria falido, né? Não. O que existe hoje é uma confusão entre o que é uma família e a família conservadora tradicional.
No discurso da família conservadora tradicional, há uma falência da família. Isso não é verdade, né? Porque continua sendo o único modo de nós nos humanizarmos a família humana. E família são as pessoas que moram na mesma casa e que se cuidam, que têm laços afetivos. De que natureza são esses laços? Não importa. Né? Então, existe um discurso hoje que quer fazer ver que a família está falindo, e isso leva a um recrudescimento, ao reaparecimento do conservadorismo. Isso é bem perigoso. Né? Nesse sentido, o nosso protagonista do filme, ele é um professor de vanguarda, né? Ele tem métodos de ensino comprometidos, ele é atento aos seus alunos, ele compreende, faz um esforço, pelo menos, e usa seu ser para isso. Né? Então, bem, alguns comentários. Só para aproveitar o repique da bola, Francisco, só uma frase, assim, se o Bart, se o professor tivesse encontrado na escola um grupo de professores que tivessem programas de formação continuada e acolhessem também esse professor em desamparo, muito provavelmente as relações seriam diferentes. E os elementos trágicos que foram se construindo no tecido cotidiano teriam sido percebidos muito antes, né? Na verdade. Quer dizer, essa é uma questão também que a gente tem que olhar, porque o Fábio também falou isso, há uma dificuldade da gente olhar num filme coisas que não tenham um tom um pouco heróico, assim, né? Então, você tem um indivíduo que é o protagonista aí da narrativa e sempre pesa sobre ele um certo heróico. E o heróico é uma mistura de glória e tragédia, né? Se constitui sempre com esse tecido. E claro que um filme que contasse a história de alguém que vai para uma escola e tem momentos de formação continuada não daria pano assim para muita audiência. Esse tecido fino, né, das acolhidas dos desamparos, que é feito nessa perspectiva que o Francisco sugeriu, que pode ser um caminho de esperança muito mais exequível, assim, né? Quer dizer, o sofrimento desse professor é o sofrimento de vários professores. E minha solitária, se eu devo ou não devo me envolver emocionalmente com as dificuldades de um aluno. É um ethos que a escola tem que constituir, porque se a gente cria um ethos em que nós, professores, acolhemos as emoções, as dificuldades e os desamparos dos alunos, nós estamos criando um ethos em que nossos desamparos e nossas emoções e nossas dificuldades também vão ser acolhidas nessa rede de apoio. Tá? Então, a saída, né, era nessa perspectiva que você estava colocando, né, Francisco? O gesto heróico, assim, e se colocar a questão de maneira heróica, não é o caminho da vida do professor. Quer dizer, será que eu devo ou não devo me envolver? Não é uma questão só minha, é uma questão do meu grupo de colegas, é uma questão da própria escola, é uma questão das redes de apoio que a gente constrói. Por isso a importância dos momentos de formação continuada, de discussão, porque senão acontece duas coisas, ou é essa coisa horrorosa que a gente vê muitas vezes, de a gente drenar os problemas para o campo da medicina. Então o menino lá está muito agitado, vê se ele não tem algum problema de déficit de atenção. Ou aconteceu uma tentativa de suicídio na escola, a gente manda para o psiquiatra e acho que tudo vai se resolver no campo da medicina. Quando uma escola entra por esse caminho, não sei se vai ter espaço para os nossos desamparos, porque se a gente não estiver bem, o que vão nos dizer? Procure o psiquiatra, toma algum paracônico para se equilibrar. Isso é um sintoma do desamparo, né, Gerson? Exatamente. Esse recurso aí que tu está falando, que chama medicalização da vida, né?
O que é a medicalização da vida? Né? Quando nós atribuímos ao saber médico problemas que são da ordem de outros saberes. Né? Entre eles, problemas, por exemplo, da questão ensino, aprendizagem, professor-aluno. Né? Resolvemos isso, porque ganhamos aí de presente, um péssimo presente, aliás, uma cartilha de etiquetas, né? Que a gente cola na criaturinha e manda para dar um rebite, recalchutar esse aluno. Né? É sério, isso é muito grave, tu tem toda a razão em levantar esse aspecto. Eu tinha passado de largo, eu te agradeço muito por pôr a bola em jogo de novo, né? Porque a medicalização da vida se faz acompanhar da patologização da vida, ou seja, coisas cotidianas ou que são do desenvolvimento passam a virar doença. E é isso que eu estava dizendo para vocês, a confusão que existe, né, entre sintoma e doença. Então, o que era um sinal, um pedido de ajuda, uma tentativa de ajuste, vai ser extirpado via química, por uma medicação, e a criaturinha vai fazer uma carreira psiquiátrica, vai chegar feito um adulto tapado de droga, que depois tem que dizer para o... Agora você imagina, se nós professores temos que nos tapar de droga para poder trabalhar, nós vamos ensinar o quê para os alunos não ficarem dependentes dessas drogas perigosas que andam por aí? Ah, mas é que é uma droga ilícita, tem orientação médica, conversa. É preciso parar com esse roteiro. Né? Alguém tem que dizer, gente, basta desse tipo de coisa, de patologizar nossos alunos. Então, eu te agradeço muito por essa colocação, viu, Gerson? Muito boa bola. Estava faltando aí. Bom, pessoal, nós estamos fechando 1h30 de live. Acredito, o debate foi muito rico. Esses vários aspectos apresentados nos traz um novo pensar, uma nova perspectiva quanto a essa nova identidade do professor. E também nos dá uma acolhida, nós não estamos só nesse processo. Né? O professor tem que se sentir amparado, porque são tantas atribuições e competências e tantas adversidades que eu acho que esse debate nos trouxe um pouquinho desse pensar até da própria acolhida entre nós professores. Eu gostaria que, se vocês quiserem fazer um comentário a mais para encerrarmos essa primeira sessão, acredito que o debate poderia se estender a muito mais também, mas estamos com o tempo da jornada. Deixo a palavra para a gente finalizar isso. Pode ser? Posso dar muito brevemente. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E as soluções para os problemas que envolvem o exercício profissional do professor são sempre melhores quando construídas de baixo para cima, em coletivos e de trabalho continuado. Obrigado, Francisco. Agora você vai criar um ambiente de pensamento, provocação do pensamento aqui por horas. Eu só queria agradecer a oportunidade, a coordenação do evento e a gentileza de terem nos convidado e parceiros, obrigado mais uma vez pelas aulas. Depois lá no bar, né, no nosso barzinho privado, a gente troca mais ideias e a gente precisa fazer mais essas coisas, esses eventos de troca de ideias com professores de regiões de formação diferentes. Nós temos 4 áreas representadas aqui na tela, nesse momento, né? Sem contar a diversidade dos colegas que estão nos assistindo, que também deve ter uma diversidade muito interessante aí. E isso dá muita graça, isso é universidade, isso é produção coletiva de conhecimento, isso é constituir redes de apoio, de discussão e de formação continuada. Então, muito obrigado. Reitero o que o Francisco disse, assino embaixo e apenas digo, problemas complexos exigem ações e atos corajosos e complexos também. Então, não existe solução simples para questões que são complexas. Nós hoje vimos questões complexas.
Só para finalizar, vocês dois são show de bola, hein? Brincadeira. Eu sempre saio dos debates com vocês, com a mente fervilhando. Também quero agradecer a organização da jornada pelo convite, né? E eu quero só acrescentar, eu cheguei no debate com a ideia do título como distanciamento, e eu saio pensando que, como os professores comentaram, não se faz nada sozinho, não se responsabiliza por nada sozinho, e também não se faz nada sem apego e sem aproximação. Que eu vou manter um pouco aquela noção de distanciamento, que é um outro sentido da palavra, e dizer que distantes e desapegados a gente também não consegue resolver nada, muito menos solitários. Obrigado pelo convite e obrigado a vocês dois, mais ou menos, tá? Novamente, muito bom estar aqui com vocês de novo. Que vem a próxima. Professor Neuza, muito obrigado. Obrigado, gente. Pela comissão, nós agradecemos, então, ao professor Gerson, ao professor Fábio e ao professor Francisco por esse ótimo debate que nós tivemos. Só quero lembrar os participantes e não esquecer de preencher ao lado do chat a enquete que tem quanto à avaliação do evento. E aos demais, aos participantes, uma boa jornada e começamos bem. Muito obrigada aos professores. E encerramos, então, a nossa sessão. Tchau. Bom trabalho a todos. Abraço a todos. Gente. Mais.